E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje o vídeo está sensacional porque nós falaremos sobre 5 fundos imobiliários que custam menos de R$10 para se investir em 2026. E lembrando que nada que eu falar aqui é uma recomendação de investimentos, é apenas um vídeo onde eu demonstro quais são os fundos imobiliários que você pode investir com menos de R$10. E esse vídeo ele vai ser direto ao ponto, porque nós falaremos quais são os 5 fundos imobiliários e iremos andar um pouco nos relatórios gerenciais que são divulgados oficialmente por cada fundo imobiliário. Mas antes de qualquer coisa, peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like e comente aqui comigo. Você já investe em algum fundo imobiliário que custa menos de R$10 a cota? E o primeiro fundo imobiliário é o MXRF11. E esse fundo ele investe no segmento de papel. O que significa? Que basicamente ele investe em títulos de dívida do setor imobiliário. E ele conta aqui com mais de 1,3 milhões de cotistas. E o legal é que ele é o maior fundo em base de cotistas na nossa bolsa brasileira. E ele possui uma liquidez diária de 14,3 milhões de reais. E o que isso significa na prática? Que você consegue fazer qualquer movimento de compra ou de venda com uma enorme facilidade. E o P sobre VP desse fundo está em 1,01. E o que isso significa na prática? Que você está pagando R$1,01 a cada R$1 do fundo. Vou te dar um exemplo mais simples. Imagine que você tem uma padaria que custe R$100 mil. E o preço dela, que você vai pagar de mercado, é 90 mil. Quando você junta todo o patrimônio ativo que aquela padaria possui, ela vale R$100 mil. Mas você foi lá e pagou 90 mil. Ou seja, você teve um desconto de 10% ou de R$10 mil. E é isso que a gente busca na hora de comprar um fundo. Neste caso aqui, o MXRF11 ele está basicamente no seu preço justo. Ele pagou um dividendo nos últimos 12 meses de 12,24%, isso livre de imposto de renda. E o valor de mercado, ou o valor de cota, neste momento em que eu gravo esse vídeo, está em R$ 9,54. E para quem nunca navegou num relatório de fundo imobiliário, eu estou pegando aqui como base o relatório divulgado em outubro de 2025, onde você pode ver que ele mostra os principais destaques do mês do fundo imobiliário. Então aqui ele fala que o último rendimento distribuído foi 10 centavos, um yield mensal de 1,04%, onde o anualizado aqui é de 3,17%, um pouquinho diferente do que nós falamos, porque eu peguei a base do mercado agora de dezembro, que eu estou gravando esse vídeo, mas você pode observar que é um relatório muito completo, onde tem aqui os comentários do gestor, Eu vou até gravar para vocês aqui, dar um destaque de como em cada parte estou falando, então um comentário do gestor, aí ele fala aqui os principais comentários de mercado, de como o fundo performou naquele mês, então fluxo financeiro, informações relevantes. Você pode observar que a composição do resultado, e a distribuição de cotas aqui, ó, que eu estou gravando, ele é bem interessante porque ele vem pagando uma distribuição mensal muito recorrente na faixa de 10 centavos dos últimos 12 meses, bem interessante, um fundo bem sólido, bem consistente também. E tem outras informações, de como o valor da cota se performou desde 2017, comparado à NTNB, que é o título de tesouro direto do mercado, um título referência, um benchmark para esse fundo imobiliário. E tem outras informações relevantes aqui, que é bem legal você estar analisando depois e entendendo, buscando entender um pouco mais. Aqui você pode perceber a composição do portfólio dos certificados de recebíveis imobiliários desse fundo. Então ele tem 33,3% de imobiliário residencial, tem quase 21% de varejo alimentício, quase 9% de varejo puro, 7% de shoppings, 5% de agronegócio. Então um fundo bem diversificado. Aqui também, quando a gente vê o principal indicador de reajuste dos contratos, enfim, dos títulos, a gente percebe que é o IPCA, quase 96%, e uma pequena parcela aqui de 14% do CDI, e significa que você basicamente está protegido
da inflação do período, investir nesses títulos. Isso é muito bacana e muito importante quando a gente pensa em investimento a longo prazo, para a gente não perder o poder de compra do nosso dinheiro. Partindo aqui para o próximo fundo, nós temos o GARI11, que é um fundo imobiliário do segmento logístico e renda urbana, que é basicamente tijolos, que investe em imóveis, né? Então, esse fundo, sem dúvidas, é um dos mais fáceis de analisar quando a gente vai estudar um fundo imobiliário para decidir se vai investir ou não. E um ponto interessante desse fundo imobiliário é que ele possui 31 imóveis. E o porquê que isso é importante? Imagina assim, que você tem um apartamento que você recebe um aluguel de R$1.000 por mês. E do dia para a noite, aquele inquilino ele pede para sair do seu apartamento. É claro, se você tiver um contrato que está amarrado uma multa, beleza, você vai receber algum valor a mais ali. Mas imagina que de qualquer forma você vai perder essa renda mensal que você teria com o aluguel desse apartamento. Então você perderia totalmente. Agora, o cenário completamente diferente é quando você tem, imagine numa situação em que você tem um prédio de 10 apartamentos, onde cada apartamento você aluga por R$1.000 e um inquilino pede para sair desse imóvel. Você continuará recebendo os R$9.000 dos outros inquilinos e até você conseguir recolocar, né, ter um novo inquilino nesse apartamento que ficou vazio. Isso é a importância da diversificação, porque quanto mais imóveis você tem, menos dependente você fica daquele inquilino. É claro que precisa ser um imóvel bom, de boa qualidade e uma boa localização, porque aí você consegue repor rapidamente aquele inquilino. A liquidez diária dele é de R$6,2 milhões, então uma liquidez muito alta, que você consegue entrar e sair desse fundo com uma enorme facilidade. E aqui, diferente do MXF11, que estava no seu preço justo, esse fundo imobiliário possui um pequeno desconto. O P sobre VP dele está em 0,96, ou seja, para cada R$1 que você está comprando nesse fundo, você pagaria 96 centavos. É um pequeno desconto, mas ainda assim é um desconto que a gente tem que levar em consideração. Ele pagou 11,02% de dividend yield nos últimos 12 meses e o valor da cota é R$ 9,11. E aqui também agora, navegando no relatório do fundo, você pode perceber que a maioria dos relatórios eles têm um início muito parecido, né? Então ele traz aqui uma visão geral do fundo, objetivo e posicionamento, traz aqui os principais números, são valor patrimonial de 11,2 bilhões de reais, um dividendo distribuído de 8 centavos, um número de 31 imóveis no seu portfólio, um dividend yield de 11% que nós tínhamos falado. E aí um ponto legal aqui, ó, que o aluguel, né, o prazo do aluguel é de quase 11 anos. Isso é interessante porque a gente percebe que os inquilinos, né, os contratos, têm um duration muito grande e isso te protege de certa forma, porque quando você pensa em renda mensal proveniente de aluguel, você quer ter essa renda amarrada num contrato bem longo, então isso é bem interessante. E aí a gente vê aqui, como a gente falou, uma base de cotistas, né, de números de investidores de quase 417 mil, e aí que a gente vê a vacância financeira, né, e física é de 0%. O que isso significa? Pensa, vacância física ou do imóvel, ou seja, esse fundo imobiliário ele não tem nenhum imóvel que esteja vazio. A mesma coisa da vacância financeira. Se aquele fundo imobiliário com aqueles imóveis eles poderiam gerar R$100.000 mensal, por mais que eu tenha algum imóvel que esteja vazio, mas eu estou gerando ainda R$100.000 mensais, eu considero que a minha vacância financeira ela é de 0%, porque eu estou gerando o quanto os meus imóveis poderiam gerar de renda. Isso aqui é interessantíssimo para esse fundo imobiliário. Vocês também podem ver que aqui é um fundo bem consistente no pagamento de dividendos, distribuindo ali na faixa de 8 centavos, e ele tem um guidance, né, de distribuição de dividendos também, que mostra que ou continuaria nesse ritmo ou aumentaria um pouco a distribuição para 9 centavos. Então, um fundo bem sólido. Aqui também mostra de como foi a performance do resultado desse fundo imobiliário desde 2021. Então a gente percebe que o GARI11 ele performou muito melhor que o mercado, do que o yield do mercado também, né, no período. A gente percebe também que o número de cotistas ele cresceu de uma maneira muito interessante,
principalmente ali a partir do ano de 2022, 2023, que é esse período que eu estou marcando agora, para quase 417 mil cotistas. Então isso é muito interessante, que a gente percebe que é um fundo sólido, com bons ativos, com um bom pagamento de rendimentos e com a base de cotistas crescendo cada dia mais. Aqui é legal que ele traz também um raio-x do portfólio de imóveis que esse fundo possui. Então a gente vai perceber que 71% é de renda urbana e 29% logística, e como que eles estão distribuídos, né? Principalmente ali em São Paulo. Isso é importantíssimo porque basicamente a economia no Brasil ela gira em São Paulo, então ter bastantes imóveis com uma boa qualidade e uma boa localização em São Paulo, principalmente aqueles last mile, né, que são bem próximos da grande capital, isso é interessantíssimo para um fundo imobiliário como esse. E aí quando a gente vê aqui a distribuição por inquilinos, a gente percebe que 42% está no Carrefour, 24% no BAT, 10% no Mateus, ou seja, tem uma diversificação bem grande também nos inquilinos. É claro que aqui o Carrefour ele chama bastante atenção por ter uma fatia relevante desse fundo, e é algo com certeza que a gente tem que ficar sempre atento, porque se em algum momento o Carrefour cancela o contrato com esse fundo imobiliário, 42% da renda vai sem dúvida estar comprometido. Então esse é um ponto que eu ficaria de olho nesse fundo imobiliário. Indo para o próximo fundo imobiliário, que é o SNAG 11, um fundo imobiliário no setor de papel do setor agro. Então, qual que é a diferença desse fundo imobiliário para o MXRF11? Ele também investe em títulos de dívidas, nesse caso não são os CRIs, mas os CRAs, certificados de recebíveis do agronegócio, ou seja, ele investe em títulos de dívidas atrelado ao setor de agronegócio. Basicamente, essa é a diferença de um para o outro. Ele possui quase 120 mil cotistas, uma liquidez diária de 1,3 milhões de reais, um pouco abaixo dos fundos que nós vimos anteriormente. O P sobre VP dele está em 1,05, ou seja, aí já não possui tanto um desconto como a gente viu, por exemplo, no GARI, até porque são fundos com propostas diferentes. Mas um ponto interessante é que aqui, como a gente pode ver, o dividend yield desse fundo foi de 12,70% nos últimos 12 meses. Sem dúvidas, um yield muito elevado para quando a gente olha para o pagamento de um fundo imobiliário. O valor da cota dele está em R$ 10,87, um pouquinho acima de R$ 10, mas ainda a gente pode considerar nessa faixa que é a proposta desse vídeo. E uma proposta bem bacana aqui, que eu acho muito interessante do relatório gerencial desse fundo, é que eles trazem aqui algumas perspectivas e alguns contextos do cenário macroeconômico, cenário tanto no Brasil quanto fora do Brasil, né? Então ele traz aqui um pouquinho do desempenho dos mercados, dos principais índices, então Nasdaq, S&P, Ibovespa, tanto em real quanto em dólar. Ele traz um pouquinho aqui também do cenário da curva de juros, até porque isso impacta diretamente no fundo deles, de como eles vão estar performando. Fala um pouquinho aqui também das metas do novo arcabouço fiscal, uma questão também interessante sobre o PIB e as principais variações do trimestre, e também um pouquinho de projeção, né? Traz aqui uma perspectiva de projeção para os próximos trimestres, IPCA. Então, além de todo o desempenho do fundo, quais são as perspectivas para o fundo, ele traz aqui um cenário complementar da macroeconomia no Brasil e mundialmente falando. Então, sem dúvidas, isso é algo que agrega bastante no relatório gerencial desse fundo imobiliário. Aqui ele também traz um pouquinho da performance e desempenho da cotação, né? Cotação e liquidez. Então, a gente pode observar que é um fundo que ele vem se comportando de maneira diferente desde 2024. Quando a gente olha também a performance do SNAG, quanto os principais indicadores, então CDI, IFIX, então é um fundo que tem performado muito bem comparado a esses indexadores, né? O rendimento em função do CDI, então a gente observa aqui que nesse primeiro, até abril ali de 2025, ele performou acima do CDI, aqui performou um pouco abaixo, mas de maneira geral, esse fundo é um fundo bem interessante, que vale a pena o estudo, sem dúvidas, para você entender um pouquinho mais de como é o funcionamento, como ele ganha dinheiro. Aqui a gente consegue ver o histórico da rentabilidade do fundo versus o CDI, então também bem interessante.
Aqui o rendimento em função do CDI, que a gente já tinha falado ali, né? Então o snag fica sempre naquela faixa ali de 105, 107, 110. Agora nos últimos meses ele tem performado um pouquinho pior do que estava comparado, do que estava performando historicamente, muito por conta, sem dúvidas, do cenário macroeconômico que vem se desenhando aqui. Quando a gente olha que o número de cotistas também é um fundo que vem crescendo de maneira relevante a sua base de cotistas, então isso é muito interessante, que é isso que demonstra, né, que os investidores eles estão confiando a cada dia mais nesse fundo imobiliário e na gestão da Suno para poder cuidar do dinheiro deles. Aqui o patrimônio líquido do fundo, cota patrimonial versus cota de mercado, então a gente consegue observar que o fundo imobiliário, muitas vezes, ele fecha com um desconto frente à cota patrimonial. Lembra o desconto do preço que eu falei? Então, em muitos cenários, eles fecham abaixo do valor patrimonial do fundo, quando a gente pega todos os ativos e traz esse valor, né? Mas aqui tem bastante informações relevantes para vocês analisarem e continuarem seus estudos. O próximo fundo imobiliário é o HFOF11. Ele atua no segmento de fundo de fundos. E o que isso significa? Imagina assim que, principalmente para quem é novo investidor, fundos imobiliários como o HFOF11 é muito interessante porque eles vão ter uma diversificação dentro deles. Então, a gente falou do MXF11, falou do GARI11, falou do SNAG11. Um fundo de fundos, basicamente, ele pega todo o valor que eles possuem em caixa, né, que eles fizeram a captação, e eles vão selecionar outros fundos imobiliários para poder investir. E o que é legal nisso daqui? Que você consegue se expor a vários fundos imobiliários com menos de R$10 e de maneira que você consegue diversificar o seu portfólio. Principalmente para quem são novos investidores, isso daqui é muito interessante, porque você não corre tanto risco de fazer a seleção de um fundo imobiliário de maneira errônea, né? Então, quando a gente investe no fundo imobiliário HFOF11, automaticamente nós estamos investindo em vários outros fundos imobiliários. Esse fundo ele possui quase 74 mil cotistas e a liquidez diária dele é de 1,9 milhões. E o P/VP desse fundo está em 0,85. Aqui você pode observar que ele já tem um desconto maior. E normalmente fundos de fundos, eles vão sempre negociar, na maioria das vezes, com um desconto bem grande comparados a outros fundos imobiliários. Então aqui, neste caso, ele está investindo em fundos que possuem descontos e esse próprio fundo imobiliário também já possui desconto nele mesmo. Então é desconto sobre desconto. Isso é muito bacana. E normalmente o P/VP desses fundos, eles tendem a aumentar num cenário de Selic mais baixa, que é onde eles conseguem fazer mais dinheiro. Eles têm uma gestão bem bacana, que eles compram e vendem fundos e ganham também com a valorização desses títulos, e eles conseguem pagar por mais rendimento e, consequentemente, mais investidores vão procurar fundos como esses. O dividend yield dos últimos 12 meses foi de 10,32% e o valor da cota dele custa R$ 6,51. Quando a gente olha aqui o relatório gerencial desse fundo, a gente vai perceber que é um relatório muito parecido com os outros, também trazendo aqui informações gerais sobre o fundo, trazendo algumas notícias relevantes aqui de movimentos que a gestora tem feito, também o retorno desse fundo desde o início, desde quando ele começou a operar na Bolsa de Valores, né? Então vai trazer aqui informações relevantes que a gente já conseguiu observar aqui nos outros fundos também. Então isso aqui é bem bacana, um fundo bem completo, bem interessante, que vale com certeza o estudo. Basta você parar, baixar o fundo lá no RI da empresa, da gestora, e você vai conseguir aí observar as principais informações deste fundo imobiliário. Então aqui aonde estão os investimentos deles, né? Então o volume captado aqui, ó, também bem interessante, o pipeline deles que eles têm em 2025, então bem bacana, bem completo o relatório dele, uma relação aqui de risco-retorno, a carteira dele como está composta, né? Então você vai observar aqui que quase 97% é em fundos imobiliários e 3% em renda fixa, e aqui como está composta a estratégia dele, principalmente ali em renda, aí depois 30% em ganho e renda, e também depois ali 20% em ganho de capital, bem bacana
uma comparação do fundo com o IFIX. E aqui é um ponto interessante, olha, de como está composto a participação de cada fundo imobiliário dentro desse fundo. Então você consegue perceber que o maior fundo que ele investe aqui é o HLOG, que é um fundo da própria gestora, com quase 14%. Isso aqui me pega um pouco, porque quando eu penso em um fundo de fundos, eu entendo que ele tem que diversificar um pouco e não focar somente nos fundos da própria gestora, porque isso aqui não é tão interessante para um fundo nessa categoria, né, desse segmento. Mas a gente consegue perceber aqui que ele tem bastante fundos no seu portfólio e também que tem outros fundos nesses 7%. Então tem uma diversificação relevante, que a gente não fica dependente também da performance de um único fundo imobiliário. Então aqui o desempenho do fundo, tem informações bem relevantes, eu sugiro que você baixe o relatório e comece a estudar, enfim, a cada dia mais você vai entendendo o que cada termo significa, e é bem legal que esses relatórios, eles têm uma linguagem bem interessante, de fácil entendimento, que qualquer um consegue pegar, e se você tiver uma eventual dúvida, você consegue ir buscar no Google, no ChatGPT, que você vai conseguir entender um pouquinho mais do que o gestor está querendo falar, enfim, naquele contexto. É bem bacana isso. O nosso quinto e último fundo imobiliário é o ALZR11, um fundo que atua no segmento de tijolo, que conta com mais de 177 mil cotistas, possui uma liquidez diária de 2,2 milhões e possui um P sobre VP de 1,01, ou seja, também está no seu preço justo. E aí, quando a gente vai ver o dividend yield nos últimos 12 meses, ele pagou um pouquinho mais de 9%. Esse fundo aqui, a gente vai perceber que ele é um fundo muito robusto, um fundo que está há muito tempo no mercado, que sempre entregou ótimos dividendos, que possui uma qualidade, localização de imóveis muito bons, um portfólio de inquilinos muito interessante também. Ele paga um pouquinho menos de dividendo, mas a qualidade desse fundo e a confiança que a gente pode ter nesse fundo é sem dúvidas muito grande e vale a pena o investimento nesse fundo. Lembrando que isso não é uma recomendação de investimento, estou dizendo que eu gosto, que eu confio bastante na gestora e de como o fundo vem performando nos últimos anos. E aí, entrando aqui dentro do relatório gerencial desse fundo, a gente vai observar que a estrutura é muito parecida com a dos outros, que logo de cara a gestora já traz os principais comentários do mês, que eles consideram mais relevantes para a performance do fundo naquele mês, e logo de cara a gente vai observar também que ele traz aqui um histórico de como o fundo performou frente ao mercado, né, o seu preço versus o valor patrimonial, e a gente vai observar que desde o meio de 2019 até o finalzinho ali, até o meio de 2021, o fundo ele operou com um preço valor patrimonial muito acima do que é o justo, né? Então, na faixa ali de mais ou menos 1,3 de P sobre VP. Isso significa que o fundo operou mais caro do que ele tinha de patrimônio na sua carteira, no seu portfólio. Mas isso é reflexo do ótimo resultado e desempenho e gestão que o fundo tem. Diferente agora em 2025, que a gente vai observar que ele está operando abaixo de 1, mas muito por conta do cenário de taxa Selic que nós estamos atualmente, que está no patamar de 15%. Consequentemente, as pessoas vão tirar o dinheiro do fundo imobiliário e vão correr para a renda fixa, quando na verdade deveria estar fazendo um movimento contrário. Você pode sim investir em renda fixa e deve, porque é uma proteção, uma taxa Selic de 15% é um rendimento muito bom, mas a gente deveria estar fazendo um movimento contrário, indo comprar cotas, aproveitando que estão baratas e aproveitar a valorização que vai começar a ter assim que a taxa Selic começar a ser diminuída a cada reunião no Copom. Aqui ele também traz um histórico da distribuição de rendimentos com o passar dos anos. Então a gente vai observar que é um fundo que ele mantém aqui uma constância na distribuição dos seus rendimentos. Então você pode confiar que todos os meses vai estar pingando ali o seu dividendo mensal. Outra coisa muito interessante de analisar nesse fundo é o CAGR, que basicamente é a taxa de crescimento anual composta, onde ele sai de 0,5 em 2020 e chega em quase 0,9 em 2025, ou seja, um crescimento de 10%. Além de ser um ótimo fundo, com uma ótima gestora, ótimos imóveis inquilinos, ainda é um fundo que distribui bons dividendos e também tem um crescimento no período. E aí, quando a gente olha o portfólio do fundo e a gente vai observar como está distribuído
os empreendimentos, né, o aluguéis por empreendimento, a gente observa que é um fundo que é bem diversificado, com ótimos imóveis, onde o maior aqui tem 12%, que é do Ponte, né, lá em Alphaville. Quando a gente observa também a vacância, tanto a financeira quanto a física, a gente observa que está em 0%, então, ou seja, um fundo com ótimos inquilinos, ótimos imóveis, vacância financeira e vacância física em 0%. Sem dúvidas, um ótimo fundo imobiliário. E aí, quando a gente vai observar a localização dos imóveis, a gente consegue ver que 67% está na Grande São Paulo e 15% no estado de São Paulo, ou seja, majoritariamente é um fundo que possui imóveis na Grande São Paulo e nos seus estados ali, né? Quando a gente vê que o aluguel por classe de imóveis, a gente observa que ele tem uma fatia de 31% em edifícios comerciais, 30% em galpões logísticos, né? E um pouquinho mais de 28% em renda urbana. Então, um fundo bem diversificado também por classe de imóveis. Quando a gente olha aqui o setor em que os locatários atuam, a gente consegue observar que é tanto setor alimentício e bebidas, especialidades químicas, varejo, educação. Então, um fundo também que possui inquilinos que trabalham em diferentes setores de atuação. Isso é importante porque se um setor, um segmento na economia vai mal, e o outro vai forte, esse fundo ele está protegido de certa forma, né? E aí, quando a gente vê a questão do contrato, a gente vê que a média é de 9,3 anos, o que é muito bom também para garantir a renda daquele fundo. E quanto custaria para você investir nesses 5 fundos imobiliários em 2026, de maneira que você estivesse diversificado em diferentes fundos, em diferentes setores, com diferentes propostas e diferentes gestoras? Cara, custaria R$ 46,80, ou seja, menos de R$ 50 para você investir nesses 5 fundos imobiliários e receber dividendos mensais. Viu só? E é justamente isso que eu falo em quase todos os meus vídeos. Muitas pessoas pensam que para poder investir você precisa ter muito dinheiro, mas eu acabei de mostrar na prática que você consegue fazer esse tipo de investimento com menos de R$ 50. E eu quero aqui fazer um combinado com você que está me assistindo. O que você acha da gente iniciar uma carteira no canal para poder fazer investimentos nesse patamar com pouco dinheiro, de forma mensal, para que juntos eu consiga te mostrar que é possível sim conquistar a liberdade financeira investindo pouco e, é claro, com o passar do tempo, a gente aumentando nossos aportes, fazendo renda extra para a gente conseguir a nossa tão sonhada liberdade financeira. O que você acha disso? Então escreva aqui nos comentários: Flávio, eu quero uma carteira, porque a depender de quantos comentários tiver nesse sentido, eu vou criar um quadro para a gente começar a investir juntos, não de forma que você vai me copiar, mas de forma que eu vou te inspirar e te mostrar que é possível investir para conquistar a liberdade financeira, inicialmente com pouco dinheiro. E galera, que vídeo top! Então a única coisa que eu te peço é que você deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com aquele seu amigo ou amiga que está precisando ver esse vídeo e que vai ficar impressionado com a enorme facilidade que é você investir em fundos imobiliários com menos de R$ 50. Até o próximo vídeo.